Bem, vamos conversar hoje com Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, tratando sobre a conjuntura brasileira, as pesquisas, a percepção da população nesses quase que terminando o primeiro semestre do governo Bolsonaro sobre questões da política brasileira. Primeira questão, eu estava vendo uma pesquisa aqui, Murilo, feita pela Paraná Pesquisa, sobre a reforma da Previdência. E como é que a população, qual é a sensibilidade das pessoas que estão acompanhando a pesquisa sobre a reforma da Previdência, sobre quem será mais prejudicado? Que é a primeira pergunta, uma coisa quase que inevitável, né? É quem será mais prejudicado. E pelo que eu observei na pesquisa da Paraná, a percepção dos entrevistados é que os mais prejudicados, 42,1%, seriam do setor privado, outros 21,7%, considerando que os maiores prejudicados seriam do funcionalismo público, e entre empresários e autônomos, 11,7%. É isso, né? Isso. Primeiramente, uma satisfação estar participando, professor. Poxa vida, muito obrigado. O que a gente tem sentido nas pesquisas quanto à reforma da Previdência, a maioria da população brasileira ela tem a noção da necessidade que precisa ser feita a reforma. Mas quando a gente começa a perguntar, poucos sabem aprofundar o assunto, certo? E a percepção das pessoas é que os mais prejudicados serão os trabalhadores da iniciativa privada, certo? Não obrigatoriamente que isso seja, né, professor? Essa é a percepção que a população tem, certo? É 21,7% funcionários públicos, 11,7% empresários e autônomos, certo? O que mostra que a batalha da comunicação, o governo não soube explicar bem, né? Todas as pesquisas, quando se detalha, ela tem uma percepção errada por parte da população do que realmente vem a ser a reforma da Previdência. Perfeito, perfeito, ok. O que mostra uma questão que nós conversamos durante muito tempo no decorrer desse semestre, né, Murilo? E que as pesquisas do Instituto Paraná mostravam isso, que essa dificuldade de comunicação, primeiro que o governo teve para explicar a reforma da Previdência, e depois o trâmite na Câmara dos Deputados também. Quer dizer, as pessoas sabem que existe uma proposta de reforma da Previdência, mas não conhecem, inclusive, aquilo que pode os atingir pessoalmente, né? Com certeza, a grande maioria não conhece a fundo a reforma da Previdência, o que isso vai impactar na sua vida. Ao nosso ver, quando isso vier à pauta da Câmara e for votado os destaques, o governo terá um problema muito maior junto à opinião pública do que está tendo hoje. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pesquisa, também de um tema super polêmico, Murilo, que a Paraná Pesquisa desenvolveu sobre a questão da Lava Jato e os vazamentos que foram produzidos aí, conhecidos, né, pelo site The Intercept Brasil, que há cerca de 2 semanas atrás, e que causou um grande alvoroço em relação à Operação Lava Jato, fazendo com que, inclusive, o ministro Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, tivesse de comparecer a uma sessão no Senado Federal para esclarecer os senadores sobre a questão. Mas o ponto ainda continua muito controverso. Como é que o Instituto Paraná Pesquisa detectou se as pessoas tomaram conhecimento efetivamente desse vazamento, que muitas vezes o tema vira o grande assunto, mas as pessoas, os cidadãos, né, que acompanham o Brasil, acabam não sabendo. Quantos por cento tomaram conhecimento do vazamento da Lava Jato? Olha, professor, então, 86,7% diz ter tomado conhecimento sobre os vazamentos da Operação Lava Jato. É muito grande. Deixar uma coisa clara, o que a gente sentiu desde a época do impeachment da presidente Dilma, a política começou, graças a Deus, né, isso é muito importante para o Brasil, fazer parte do cotidiano dos brasileiros. Hoje o brasileiro ele é muito interessado por tudo que gira em torno da política, que é muito bom. Então, nós temos 87% dos brasileiros que tomaram conhecimento sobre esses vazamentos. Aí nós fizemos a segunda pergunta, entre as pessoas que tomaram conhecimento. Essas conversas põem em dúvida os resultados da Operação Lava Jato? Para 56,1%, não. Para 38,1%, sim. Mas se a gente for analisar, 38,1% dos brasileiros dizendo que põe em dúvida é muita gente. O que significa, provavelmente, tentando interpretar esses dados, né, Murilo, que já há um questionamento da Operação Lava Jato hoje, e a pesquisa da Paraná demonstra isso, maior do que era antes dos vazamentos, ou há 2 meses atrás, ou no ano passado. Quer dizer, aquela relação
forte entre os cidadãos e os resultados considerados positivos da Lava Jato, hoje, a partir dos vazamentos, passaram a ficar a um relativo questionamento, né? Com certeza, não tem como negar que os vazamentos trouxeram um grande desgaste à Operação Lava Jato. Não estamos falando da parte jurídica, se isso vale juridicamente ou não. Estamos falando a nível de opinião pública. Não tem como Perfeito. negar que houve um grande desgaste. Perfeito, perfeito. E a questão, Carlos, falar em Lava Jato, falar em vazamento é falar no Lula, que está preso na Polícia Federal do Paraná desde o dia 7 de abril do ano passado. Portanto, mais de um ano da prisão do Lula, condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Bem, qual foi o resultado quando vocês perguntaram, e aí, em sequência, a questão dos vazamentos da Lava Jato, para os seus entrevistados em relação à questão do Lula, se ele deve ficar ou não preso? E na Polícia Federal, como ele está preso desde abril, ou se ele deveria ser preso em casa? A grande maioria, professor, mais de 50%, quase todo 60%, acha que ele deve continuar preso. A grande maioria acha que o Lula deve continuar preso. Isso mostra o seguinte: põe em dúvida a Lava Jato, entendeu? Algumas ações, mas não se tem dúvida quanto os problemas, as acusações contra o Lula. Isso é muito claro. A grande maioria acha que a população, o Lula deve continuar preso, e o que chama a atenção são os índices do Nordeste. Uma boa parcela do Nordeste também considera, onde é o reduto eleitoral do Lula, que ele cometeu erros e deve pagar por isso. E isso é interessante, esse ponto que você destacou, né, Murilo? Porque o Nordeste, os 9 estados do Nordeste, votaram contra Jair Bolsonaro na última eleição presidencial em outubro, e é uma espécie de bastião do PT, com a eleição dos governadores de estado e bancadas significativas, tanto na Câmara dos Deputados, oriundos do Nordeste, como de senadores. Quer dizer, essa percepção é interessante, né? Exatamente. Eu acho assim que a questão do Lula é muito clara para a população de que ele cometeu erros e está pagando por isso. Agora, voltando, o grande problema da Operação Lava Jato, eles colocarem dentro do mesmo balaio, né? Que houve problemas. Então, para a população brasileira hoje, é um escândalo atrás de outro. É colocar quem não estava envolvido com nada, tentar começar a colocar dentro deste balaio, deste balde, né? Então, isso é muito ruim para a Operação Lava Jato, e para o Lula já está ruim mesmo, né? Mudando um pouco agora de leitura, Murilo Hidalgo, a Paraná Pesquisas tem sentido nos seus levantamentos, como é que está a questão da avaliação do presidente Jair, da gestão do presidente Jair Bolsonaro? O aprova, o desaprova? Como é que está ocorrendo? Quer dizer, qual é, hoje já completando, estamos aí próximos do dia 30 de junho, um semestre do governo, qual é essa percepção popular? Você sente pelos levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas um aumento da desaprovação? Quer dizer, desde janeiro, quando tomou posse, há um sentimento já de relativa rejeição em relação ao governo Jair Bolsonaro? Olha, professor, a cada pesquisa ele perde popularidade. Nas próximas horas, a gente estará divulgando uma pesquisa de popularidade dos 180 dias do presidente Jair Bolsonaro. Nas nossas pesquisas, o desaprova já passa de 50%, certo? E o ruim e péssimo já beira os 40%. Quer dizer, nas nossas pesquisas, a situação do Jair Bolsonaro não está boa. E, principalmente, a gente tem essa pergunta também, que a gente vai divulgar nas próximas horas, a questão situação financeira. A gente pergunta se a situação financeira do brasileiro nos últimos 6 meses, ela melhorou, piorou, ficou igual. E ficou igual para pior. Então, eu acho que o grande problema do presidente Jair Bolsonaro hoje não é a questão política. A questão política faz parte de um folclore, que eu acho. Mas o que pega mesmo o Bolsonaro é a questão financeira da população de uma maneira geral. É o desemprego e a renda. Esse eu acho que é o grande desafio do Bolsonaro, para ele voltar a crescer. Paulo Guedes tem razão quando ele diz: se não melhorar a renda e não tiver emprego, não tem reforma, não tem nada que vá fazer a popularidade do presidente melhorar.
É interessante esse dado. Bem, nós vamos sempre manter contato com você, Murilo, porque o Instituto Paraná Pesquisa sempre é uma referência nesse levantamento sobre pesquisas no Brasil, sobre diversas questões no campo político, no campo econômico. Esse é nossa primeira conversa nesse espaço aqui no meu canal no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Eu agradeço muito a sua gentileza dessa entrevista, apresentar as pesquisas, a interpretação das pesquisas, e vamos mantendo contato. Em outras vezes, a gente está aqui à disposição para novas pesquisas da Paraná e a gente divulgar e ir trocando essas ideias. Eu que agradeço, professor, a oportunidade, estamos sempre à disposição do amigo. E sucesso na nova empreitada.